E hoje nós vamos falar, a gente está no mês da mulher, no mês da mulher a gente fala muito mais das mulheres, olha para a saúde da mulher também, é importante olhar para a sua saúde, mas olhar para o seu entendimento, para a sua consciência. A reprogramação traz consciência sobre o que a gente costuma chamar popularmente de doença, mas dentro da reprogramação são conflitos biológicos, né, doutor Maurício? E por que que o corpo vai criar um mioma? O que pode estar acontecendo na vida dessa mulher que vai levar para esse caminho? Bom dia, doutor Maurício. Bom dia, Valéria. Prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da T, amigos aí das mídias sociais. Vamos lá, então. A gente precisa entender que o mioma nada mais é que uma espécie de um tumorzinho, certo? E todo tumor é inerente à vida, ou seja, o tumor todos os seres vivos têm praticamente tumor, né? Os peixes têm tumor, plantas, seres mamíferos, nós temos tumor, é inerente à vida. Então a musculatura do útero é onde é formado o mioma, por isso a palavra mio vem de músculo. Então o mioma é formado na musculatura do útero. E a musculatura do útero, ela tem um papel importante, Valéria e ouvintes, na gravidez, ou seja, na sustentação do filho, do feto ali, né, dentro do útero, do teu filho, tá? Então, o que acontece? Quando uma mulher na vida teve dificuldade de engravidar, ou às vezes mesmo achando que fez uma opção consciente, mas isso não estava bem resolvido nela, que não quer ter filho, na verdade, talvez os 10% da consciência falou que ela não queria ter filho, mas nos 90% isso não estava bem resolvido dentro do nosso cérebro. Então, quando a mulher não consegue engravidar, ou não quer, ou tem dificuldades de engravidar, ela pode desenvolver um mioma na fase ativa do conflito. Lembre-se que todo conflito biológico ele tem uma fase ativa e uma fase de cura. Tá? Na fase ativa do conflito é onde cresce o mioma, porque o corpo está entendendo o quê? Essa musculatura tem que ser mais forte para poder segurar uma criança. Agora, doutor Maurício, você Pois falou, não. ela pode inconsciente, mas pode ter também fator externo? Digamos que essa mulher foi mãe lá atrás, no passado, fez uma laqueadura porque não queria ter mais filho, entrou num novo relacionamento, e aí esse parceiro não tem filho, ou tem vontade de ter um filho dessa relação, começa a dizer, a gente precisa ter filho, talvez por medo ela não fala, ou por insegurança. Pode acontecer de fator, pessoas, ou um relacionamento, ou a mãe, ou algo ao redor, uma amiga que teve filho agora e ela pensar em... Pode acontecer? Perfeitamente. E mesmo que ela já, igual você falou, mesmo que ela já tenha tido. Às vezes ela já tem um filho ou 2 filhos do relacionamento, mas agora ela está numa situação nova, ela queria ser mãe, mas agora ela não pode. Esse contexto, Valéria, quando eu era mais moleque, quando eu era adolescente, eu sempre criei cachorro, sempre gostei muito de cachorro. E eu adorava fazer parto das minhas cadelas, das minhas cachorras, né? Porque eu adorava ver nascer os filhotinhos, ela tirar a placenta do filhote e tal, tudo. É um processo bonito, né? É um processo bonito. E a veterinária, os veterinários que eu tratava, mas eu era menino, eu não entendia. Eles sempre falavam assim pra mim, agora eu entendo. Eles falavam assim pra mim, ó, Maurício, cachorra tem que ter filho. Você tem que pôr pra cruzar. Se você não pôr pra cruzar, ela invariavelmente vai ter problema de útero quando ela for adulta. Os veterinários falavam isso pra mim. Porque o biológico do animal não tem a racionalidade de agora não é hora, agora eu estou trabalhando, agora esse relacionamento não tá bom. O biológico do animal, ele precisa precisa procriar. Então os veterinários, mas aquilo eu não entendia, eu não tinha estudado, eu era menino, era muito jovem. Aí hoje eu entendo que quando você faz uma opção ou tem dificuldade de engravidar, o seu útero vai entender que ele precisa de uma coisa mais forte ali na musculatura para poder favorecer esse engravidar. O corpo, ele pensa, vamos lembrar, pessoal, que o corpo, ele pensa arcaicamente, de uma forma arcaica. Aí ele faz o mioma na tentativa, não é para destruir teu útero, é o contrário. É na tentativa de tornar o teu útero mais forte, mais seguro, para ver se você consegue, então, a procriação. E quando são muitos miomas e eles continuam crescendo, doutor Maurício? Então, é porque o seu conflito não foi resolvido. Até que pode, todo conflito biológico, excelente pergunta, que a gente já falou isso aqui outras vezes, um conflito biológico, ele pode tomar uma proporção, Valéria, de não ter mais controle. Ele pode sair do controle, tanto a fase ativa quanto a fase PCL. E aí você tem que ter uma intervenção dentro da medicina, às vezes até da mulher perder um útero porque não tem mais condição. Aquele mioma tomou uma conta de acordo com a percepção da pessoa. Mesmo com o entendimento, eu entendi então esse conflito,
é importante fazer essa cirurgia e retirar esse útero. Depende da fase. fase. Tem fases que quando eu entendo o conflito, eu consigo ajustar isso, eu consigo... O mioma, ele nunca se dissolve, Valéria, ele não vai embora. A musculatura lisa, ela não se decompõe na fase PCL. Ele vai ficar ali, mas ele para de crescer e para de incomodar. Outra coisa importante também, rapidinho falando, é sobre abortos, tá? Aí que vem outra polêmica. Se você perdeu o filho, às vezes você não sabe conscientemente, mas o seu corpo sabe. E isso pode gerar um mioma. Você mas eu tive filho, eu não estou entendendo por que eu tenho mioma. Eu tive filho, eu tive 3 filhos e estou realizada. Então, mas o que você não sabe é que você teve abortos. Para quem tem dúvida aí, procure na internet abortos silenciosos, que você vai ver como é comum a mulher perder filho e não saber que perdeu. Mas o corpo sabe. Antes de perceber, já menstrua, daí Já acha que é uma menstruação mais forte, uma cólica mais forte. E o corpo, ele entende que houve uma perda. Então, isso pode favorecer também, mesmo para você que foi mãe, que está realizada, falar assim, mas está errado isso que o Maurício está falando, porque eu fui mãe, estou realizada como filho e tenho mioma. Fala, tudo bem, só que você não sabe os abortos que você teve. E vamos lembrar que o mioma, ele não cresce de uma hora para outra, tá? Então ele vai se formando gradativamente. Às vezes você perdeu um filho lá 10, 15 anos atrás e você não sabia. Teve um aborto. Ele vem se formando e aí 15 anos agora ele começa a te dar algum tipo de incômodo. Agora, doutor Maurício, a gente sempre fala de releitura, né? Então, pode ser que dentro desse processo a pessoa veja filme, escute alguém falar, vá em festinha de aniversário de um aninho aí de filhos de amigo e possa fazer essa releitura. Com certeza. E aí esse conflito pode ir aumentando e esses miomas podem dobrar, triplicar? Perfeitamente. Tanto de tamanho quanto em número? Perfeitamente. Aí quando ele se toma, está corretíssimo, as releituras fazem parte. E quando ele vai tomando a proporção de crescer desenfreadamente em fase ativa, às vezes tem que fazer uma intervenção. Agora, por isso que é importante, a gente sempre fala, nós temos que conhecer nosso corpo, nós somos analfabetos nessa área, nós temos que entender o corpo para que a gente pode minimizar muitos processos que acontecem com a gente. Isso é muito bonito, né? Isso é um processo muito bonito. Mesmo que você faça a cirurgia com o entendimento do que estava acontecendo, do que estava acontecendo, exatamente. Daí vem com Vamos falar que eles estão crescendo, estão numa proporção que você não tem o que fazer, mas pelo menos tomar a consciência, isso vai fazer com que a sua recuperação seja muito melhor, né? Doutor Maurício, muito obrigada pela sua visita. Passou rapidinho. A gente encerra por aqui, mas eu gostaria que você deixasse os seus contatos, as redes sociais, para quem se interessou saber um pouco mais e conhecer um pouco mais, porque eu sei que tem sempre conteúdo disponível sobre a reprogramação. Pessoal, nós temos o nosso YouTube, tá? Tem muito conteúdo lá. Eu peço para você que está me ouvindo, está me assistindo, entre lá, Valente Cursos, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, que você vai receber muito material. Toda semana tem bastante material. E também no Instagram. Nosso Instagram é Reprogramação Biológica. Entre lá, nos siga, tá? Que tem muita coisa nova toda semana, muita informação. Então, você que está me ouvindo na rádio, esteja com a gente, tá bom?